você abaixar a sua cabeça agora nesse momento e fechar os seus olhos. E eu queria que você escutasse isso. Hoje, durante o dia, o Senhor ministrou um louvor muito forte no meu coração. E eu queria compartilhar ele agora com você. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e o meu coração já não bate, mas como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? Peça a Ele assim, ó. E ainda me pega e me abraça e seguras-me e me leva pra perto das chamas de amor que ardem e não se podem conter, e como uma flecha que estoura em meu peito e me joelhos enquanto eu choro. Tens o meu coração e a minha alma soluça. Luz com os meus e ainda me pega e me abraça e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem e não se podem conter, e como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de tu tens minha alma soluça. Contatos de
Existe uma particularidade do Senhor para a noite de hoje sobre este lugar. Existem corações nessa noite soluçando neste lugar, com a necessidade do envolver do Senhor. Existe algo poderoso dos céus para ser derramado sobre as nossas vidas. Existe um amor sobrenatural que vai invadir os nossos corações. Não importa a forma que você entrou aqui nessa noite, mas você vai sair com o seu coração transbordando no Senhor. Minha alma soluça quando eu percebo. Oh Espírito Santo, comece agora a derramar algo novo sobre os nossos corações nessa noite. Toma os nossos corações, Espírito Santo. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos voltar aos teus braços, Espírito Santo. Nós queremos ser envolvidos por ti, pela tua presença, Jesus. Pois não há lugar melhor. Nós te amamos, Pai. Comece a declarar palavras de amor ao seu Deus nessa noite. Tu és adorado, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor derramou e aquilo que o Senhor permanecerá derramando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pode deixar a luz assim, Pedrinho. Sabe, nunca foi glória a Deus. Me ajuda aqui alguém. Ele faz barulho em todos? Parou. O Espírito Santo acalmou ele aqui. Sem ventilador eu não consigo, gente. Sabe, nunca foi tão difícil para mim fazer uma palavra como hoje. Eu fiquei dias orando, dias buscando no Senhor, quase sacudindo o céu. Se Jesus estivesse na minha frente, eu ia falar: pelo amor de Deus, me responde. Porque eu fiquei dias buscando no Senhor aquilo que Ele queria liberar nessa noite, e nada o Senhor falava ao meu coração. Falei: Jesus, eu preciso que o Senhor libere algo no meu coração para eu liberar para a igreja. Gente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nada. Eu acordei e eu cantei, eu orei, eu clamei, eu ajoelhei, eu fiz tudo e nada do Senhor falar comigo. Palavra pronta? Tinha um monte, porque crente tem que andar preparado. Mas nada do Senhor me direcionar. Deu 1h da tarde, eu falei assim: não é possível, eu estou em pecado. Deus não fala comigo. Senhor, por favor, eu já estava desesperada. Eu falei: se é 1h da tarde, eu preciso que o Senhor comece a falar comigo. E eu me movo muito à base de música. E a louvor tocando, eu já tinha adorado toda a playlist do YouTube. E nada do Senhor falar comigo. E esse louvor começou a tocar, e uma presença gostosa, sabe, um envolver diferente começou a invadir o meu coração. E o Senhor começou a gritar nos meus ouvidos sobre arrependimento. Sabe, talvez nesse momento você está pensando assim: ai, a vida inteira eu escuto falar sobre arrependimento. A vida inteira eu escuto dizer que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A vida inteira eu escuto isso. A vida inteira a gente escuta, e a vida inteira a gente vai permanecer escutando.
Isso é um fato. Até porque na palavra do Senhor em Lucas vai dizer que o Senhor, Ele veio para nos fazer confessarmos os nossos pecados através do arrependimento. Então a gente vai morrer escutando-se falar sobre o arrependimento e todos os dias precisando se arrepender aos pés do Senhor. Só que eu queria trazer um pensamento diferente para você hoje sobre o arrependimento. De fato, sim, o arrependimento ele sempre vai estar atrelado a um erro, a um pecado, a uma atitude, a uma escolha. Isso é fato. Mas eu não vim hoje para falar com você sobre arrependimento e focar nos seus pecados, nos seus erros. Não. Eu vim para te dizer que foi o que o Senhor ministrou em mim primeiro. E como eu fui ministrada através dessa palavra. Sobre aquilo que acontece no nosso coração após o arrependimento. A grandeza e a plenitude do Senhor que existe após a decisão de você se arrepender. Sim, se arrepender dos seus pecados, seus erros, suas falhas, enfim. Mas o que vem, pastora Júlia, depois que eu me arrependo? E é sobre isso que eu queria falar com você. Porque muito quando a gente se escuta falar sobre arrependimento, se foca no pecado, naquilo que você cometeu e te fez chegar até aquele momento de precisar se arrepender. Mas é depois que eu me arrependo, meu coração, o que acontece na minha vida depois que eu me arrependo? Porque depois que você se arrepende, não mais o pecado é o foco, mas o que o Senhor Ele vai fazer no decorrer desse arrependimento. E eu queria falar sobre isso com você hoje. Por que eu pedi para o Pedro deixar a luz apagada? Para você não conseguir nem enxergar as coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas que você foque no Senhor. E enquanto eu for falando, enquanto eu for ministrando, permita que o Senhor Ele ministre a sua mente e o seu coração. Se existe algo hoje que você precisa se arrepender para viver o extraordinário do Senhor que existe após o arrependimento, o Senhor Ele vai começar a trazer a sua memória ao seu coração ao decorrer dessa palavra. Porque hoje é a noite de nós irmos além de um pedido de perdão dos nossos pecados, além de uma entrega e de chorar: Senhor, eu me arrependo, Senhor, me desculpa. Eu quero falar para você quais são as consequências que o arrependimento ele causa na sua vida e no seu coração. E enquanto eu estava de manhã orando, falando com o Senhor, e o Senhor ministrando no meu coração, duas foram as histórias da Bíblia que o Senhor me trouxe. Eu queria compartilhar elas com você. E a primeira história que eu vou falar com você é sobre o rei Davi. Só que eu quero que você entenda com a história do rei Davi, que no arrependimento existe restauração e recomeço. Você não se arrepende e acaba por aí. Após a escolha de se arrepender, existe uma restauração do Senhor para a sua vida, para o seu coração, para a sua casa, e um recomeço para a sua história. Existe um poder muito grande do Senhor na restauração, vinda de um arrependimento, vinda de uma entrega do coração do Senhor. O meu coração ele está arrependido, e é o Senhor, quando Ele recebe aquele coração arrependido, Ele tem prazer em restaurar e fazer novo a todas as coisas do seu coração. Toda decisão de se arrepender vem em seguida vem um recomeço e uma restauração do Senhor para as nossas vidas. E eu queria te provar isso com a história de Davi. Lá em 2 Samuel, coloca para mim, Nicolas, por favor, capítulo 11. Isso. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis... Peraí, Nicolas, deixa eu ver um negócio aqui na minha Bíblia. Eu vou seguir aqui na minha Bíblia, tá? Aí você vai me acompanhando aí, que minha Bíblia está marcada.
No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Passando algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como iam à guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha e disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha, porque pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atingiriam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relato completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em um campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, entre eles estava Urias. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminando o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Nós vemos aqui nessa história claramente que tudo que Davi fez foi premeditado. Davi, ele pensou e ele planejou em tudo aquilo que ele fez. Davi escolheu cada detalhe do erro que ele iria cometer. E Davi, ele fez sabendo que era errado. E quando Davi, ele viu aquela mulher, ele se relacionou com aquela mulher, a mulher engravidou, ele mandou Urias para a guerra justamente para Urias morrer. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. E eu fico imaginando
Davi em algum momento caindo em si do que ele estava fazendo. Porque aqui Davi só compartilhou com um mensageiro, ele não compartilhava com mais ninguém o plano que ele tinha. Eu fico imaginando ele arquitetando tudo ali em segredo. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, e você manda ele aqui. E ele conseguiu guardar segredo de Urias, de Batseba e do exército, conseguiu. Mas do Senhor ele não tinha como esconder. Só que o Senhor, ele é muito misericordioso nas nossas vidas. Davi fez tudo premeditado, sabendo que ele estava fazendo errado, ele errou, ele mandou um homem para morrer. Mas o Senhor, ele foi misericordioso com Davi, sabe por quê? No capítulo 12, o Senhor vai enviar Natã a Davi. Eu fico imaginando Natã sendo um amigo de Deus ali, um cara que Deus usou como instrumento naquele momento para confrontar Davi. Porque talvez se não fosse Natã naquele momento, Davi ia demorar a cair em si de tudo aquilo que ele tinha feito. Só que Natã foi até ele e usou uma metáfora, uma parábola, e começou a falar com ele sobre o rico e o pobre. Aí Davi vira para ele e fala assim: mas está errado isso. Isso que esse homem fez está errado. Aí Natã vira para ele e fala assim: pois é, você fez isso. E eu fico imaginando naquele momento, quando Natã fala assim para ele: pois é, esse homem que você está julgando errado, você fez igual a ele. O coração de Davi naquele momento deve ter sido totalmente confrontado. Ele deve ter parado e falado assim: caraca, olha o que eu fiz. E naquele momento que Natã falou para Davi, se permitiu ser voz do Senhor na vida dele, ele plantou ali uma semente no coração de Davi. Eu fico imaginando que Davi ficou ruminando aquilo. A minha mãe, ela fala muito: eu sou muito geniosinha. Eu sou bem geniosinha. E aí a minha mãe a vida inteira ela falava assim: pode falar com Júlia, porque tem gente que fica meio assim, né? Eu não vou falar com ela. Minha mãe, pode falar. Ela pode te ouvir e ficar muda, mas ela vai ficar martelando aquilo na cabeça dela. E gente, eu sou exatamente assim. A pessoa pode falar alguma coisa pra mim que eu não vou gostar, eu vou ficar muda, mas eu vou embora, eu não vou gostar nada, mas eu vou embora, eu vou ficar martelando aquilo. E aquilo vai ficar ruminando no meu coração, porque ninguém gosta de ser confrontado. Em algum momento aquilo vai me dar um start de: caraca, mas a pessoa estava certa, e ela foi usada por Deus para confrontar o meu coração. E eu fico imaginando Davi assim, na hora que ele ouviu, ele deve estar falando assim: ah, Natã, pelo amor de Deus, já fiz, está feito. Mas quando Natã falou, eu fico imaginando, isso não está na Bíblia não, tá gente? É a minha cabeça assim, imaginando. Ele deve ter ficado com aquilo martelando na cabeça dele, com aquela metáfora, a parábola que Natã falou para ele do homem rico, do homem pobre. Ele deve ter ficado ruminando aquilo. E aos poucos aquilo foi levando o coração dele a se inclinar para um arrependimento no Senhor. Sabe, Natã, ele foi enviado por Deus para a vida de Davi. Ele foi um amigo de verdade de Davi, porque amigo de verdade não é aquele que passa a mão na sua cabeça, mas é aquele que te confronta e fala assim: está errado, o caminho não é esse aqui. Amigo de verdade, quem te ama de verdade é aquele que vai te levar para um lugar de arrependimento e vai te aproximar do Senhor e não vai te assistir errar e não te assistir padecer. Se você anda com pessoas, querido, que não te confrontam, com amigos que não te falam a verdade, você está caminhando com pessoas erradas, porque amigo que ama confronta os seus erros no amor e te leva para perto do Senhor. Natã poderia cagar para Davi, mas ele foi, e ele falou com Davi. Ele foi boca de Deus para a vida de Davi naquele momento. Sabe, nós ouvimos muito dizer que nós precisamos andar com pessoas que nos aproximem do Senhor, e é verdade.
Porque no decorrer da nossa caminhada, a gente vai precisar de pessoas ao nosso lado que nos levem a ter uma vida de arrependimento e não a permanecer no pecado. Se talvez você anda do lado de pessoas que passam a mão na sua cabeça, que acobertam o seu pecado ou não te trazem para a realidade, essa pessoa não é de Jesus para você. Porque as pessoas que são de Jesus, elas trazem para um arrependimento. Elas te trazem para perto dele. E não te afundam mais no seu pecado. Porque existem amizades, existem pessoas que você fala, eu fiz isso e isso, aí lá, que legal. Ou então cala, quem cala consente. É um ato de amor você dizer assim, tá errado. Se arrepende disso. Larga isso. Não é isso que o Senhor ele tem para você. Se você também não é essa pessoa, seja essa pessoa para quem está do seu lado. Porque quando a gente é confrontado, ou quando a gente confronta no Senhor e traz quem está do nosso lado a um arrependimento, nós estamos sendo instrumento do Senhor naquele momento. Nós estamos ajudando pessoas a mudarem, as pessoas estão nos ajudando a mudar e nos parecer mais com o Senhor. Talvez você até hoje não conseguiu se libertar de um pecado, talvez você até hoje não conseguiu se arrepender de fato, arrepender o seu coração, porque do seu lado existem pessoas que não te aproximam do Senhor, mas que te aproximam do seu erro. Pessoas e amizades verdadeiras, um líder verdadeiro, um pastor verdadeiro é aquele que te leva para um despertar do Senhor. É aqueles que te levam a um despertar no céu e te fazem entender assim, de fato eu preciso me arrepender. De fato eu preciso me consertar. Seja também essa pessoa para quem está do seu lado. Se você tem a certeza de que o Senhor está te conduzindo, não tenha medo em falar assim, amigo, amiga, em amor, eu preciso te dizer, isso está errado, vamos juntos a uma caminhada de arrependimento no Senhor, porque lá no final do arrependimento existe uma restauração e um recomeço para você. Lá em Salmo 51, depois que Natan falou com Davi, ele impulsionou Davi naquele momento a fazer uma oração ao Senhor. Não que Natan falou assim, Davi vai lá e ora, não, mas lembra que eu falei que fica ruminando? Eu imagino Natan falando com ele, saindo, e Davi ficou com aquilo na cabeça. E lá em Salmo 51, Davi ele faz uma oração que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Peguei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde o ventre, desde que a minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permita que eu enxute outra vez. Não continueis a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria também. Também não queres holocaustos.
O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Davi fez uma oração aqui sincera ao Senhor. A semente que Natan plantou no coração de Davi, levou ele a fazer uma oração sincera ao Senhor. A uma oração confessando ao Senhor: Senhor, eu pequei contra Ti, somente contra Ti. Senhor, eu derramei sangue. Senhor, mas tenha compaixão de mim. Senhor, me purifica, me limpa. Eu fico imaginando Davi falando assim: ai Jesus, eu estou arrependido, a minha alma está angustiada, me perdoa. Eu não deveria ter feito isso. E Davi orou ali ao Senhor, e eu fico imaginando, querido, pelo que eu li, que não foi uma oração: Jesus, me arrependo, Senhor. Não, mas que foi uma oração: Senhor, eu pequei, eu errei. Ah, Jesus. Uma oração sincera ao Senhor. E nós precisamos também, querido, todos os dias orar assim. Falar assim: Senhor, eu errei, mas tenha compaixão de mim. Jesus, eu pequei contra Ti, eu errei aqui, foi isso que eu fiz, mas me limpa, me purifica, Senhor, e não me deixa voltar de novo a errar nisso. Sabe, muitas das vezes a gente erra, e na hora da gente se arrepender ao Senhor, a gente quer fazer uma oração: Jesus, eu me arrependo. Ou então a gente espera o culto para vir aqui na frente: Jesus, me desculpa. Mas a gente precisa orar com a sinceridade do nosso coração. A gente precisa clamar ao nome do Senhor dentro do nosso quarto, aonde a gente estiver mais clamando, mas falando: Jesus, é isso aqui, foi aqui que eu errei. Ah, Senhor, o meu coração está apertado. Ah, Senhor, o meu coração ele está angustiado. O meu coração geme, o meu coração dói. Eu pequei, mas tenha compaixão de mim. Eu errei, Jesus, mas eu me arrependo. E o Senhor, Ele reconhece quando a gente faz uma oração sincera e totalmente entregue a Ele. O Senhor reconhece quando você ora só para dizer assim: me arrependi. E você vai lá e comete de novo. E Ele reconhece quando você fala assim: Senhor, de fato o meu coração está arrependido em Ti. Davi falou assim: Senhor, é porque o Senhor não quer mais sacrifício, porque se o Senhor quisesse eu ia fazer. O que o Senhor me pedir eu vou fazer, porque eu de fato me arrependi, Senhor, porque eu me envergonho do que eu fiz. Sabe, no capítulo 12, no versículo 13, tem uma hora que Natan ele fala assim para Davi: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa disso. Sabe, muitas das vezes a gente está morrendo espiritualmente, porque nós ainda não confessamos ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Porque por mais que a gente erre, a gente pede perdão ao Senhor, o Senhor nos perdoa. O Senhor começa a reacender em nosso coração algo novo. Nosso coração, ele reseta e a gente recomeça no Senhor. E aquilo ali, aquele erro não domina a sua vida. Aquele pecado não toma conta do seu coração.
Porque você confessou o Senhor, você alcançou a misericórdia dEle, o perdão dEle, e por isso o Senhor começa de novo a trazer vida onde estava morto. Talvez existem áreas da sua vida que estão morrendo, querido, porque você ainda não confessou o Senhor aonde foi o erro para ela estar do jeito que ela está. Davi alcançou o perdão do Senhor e ele recomeçou, mas ele alcançou o perdão do Senhor porque ele confessou. A gente se arrepender e confessar ao Senhor é uma decisão. E não vem com essa de o Senhor, Ele sonda, Ele conhece o meu coração. Não, a gente precisa falar para o Senhor. Na igreja católica é para o padre, né? Tem aquele negócio lá e a pessoa confessa. Aqui tu nem precisa confessar para o teu pastor. Só para o seu Deus. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz. E quando a gente confessa para o Senhor, a gente alcança o perdão e a gente encontra misericórdia. E quando a gente faz isso, a gente dá o primeiro passo, que é reconhecer o nosso erro. Porque deixa eu te falar uma coisa, por que eu estou te falando isso tudo? Porque o arrependimento, ele traz restauração e ele traz recomeço, sim. Mas o que eu preciso fazer até chegar na restauração e no recomeço do Senhor para a minha vida? Primeiro eu preciso reconhecer que eu errei. Eu preciso confessar ao Senhor e dizer, Senhor, foi aqui. Para que o Senhor, Ele comece a agir. E para que comece o processo do arrependimento. Para eu chegar ao ponto de ser restaurado e recomeçar. Mas restaurar e recomeçar, não mais querendo voltar onde eu errei, mas livre de tudo aquilo que passou. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. É justamente isso que Satanás não quer que você faça e que você entenda. Que é necessário você reconhecer o seu erro. E sabe por que Satanás não quer isso? Porque ele sabe que no final existe algo do Senhor para a sua vida. Porque Satanás, ele sabe que quando você reconhece, o próximo passo é você confessar e ter um arrependimento genuíno no Senhor. Ou seja, sincero. E muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente erra, a gente peca, a gente falha, e Satanás nos aprisiona na vergonha. Muitas das vezes ele nos aprisiona naquilo de assim... Deixa eu lembrar a palavra que ela fugiu, mas... eu não sou digno. Eu estou envergonhado. Adão e Eva, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Porque eles se envergonharam daquilo que eles fizeram. Porque Satanás, a primeira coisa que ele tenta fazer é nos tornar réu dos nossos erros e dos nossos pecados. Porque o que ele não quer é que você tenha um coração arrependido no Senhor. Então às vezes você hoje está preso nesse lugar de vergonha. Eu errei, eu não quero falar para o Senhor onde eu errei porque eu estou envergonhado. Primeiro que o Senhor já sabe. Antes de você errar, Ele já sabia que você ia errar. E não tem por que você se envergonhar do seu pai. E aí Satanás, ele aprisiona a nossa mente nesse lugar de vergonha. Ele aprisiona o nosso pensamento nesse lugar de eu não sou digno mais, Senhor, porque eu errei, eu caí, eu pequei. Ah, Jesus, o ministério não é mais o meu lugar. Jesus, o altar não é mais para mim. Ah, Senhor, agora eu sou definido pelo meu erro, eu sou definido pelo meu pecado. Porque quem faz isso com a gente, querido, é Satanás. E eu não estou falando de algo para você que eu nunca vivi, eu já vivi isso. Eu passei por algo na minha vida onde eu olhava, daí eu entrava de cabeça baixa na igreja, eu saía de cabeça baixa, eu entrava quando tinha começado, eu saía correndo antes dele terminar.
E eu estava aprisionada nessa mente de vergonha de que eu não era mais digna das coisas do Senhor. E eu fiquei durante um tempo aprisionada nisso, deixando Satanás ele dominar a minha mente e impedir aquilo que o Senhor ele tinha para a minha vida. Eu olhava para esse altar e eu falava assim: nunca mais eu vou pisar ali. Nunca mais eu subo ali, porque não é mais o meu lugar. Porque eu errei. E se eu errei, eu não sou digna mais, Senhor. Mas quando eu encontrei no Senhor a misericórdia através da minha oração, do meu clamor, de um pedido de ajuda no Senhor, porque quando a gente confessa e se arrepende, é um pedido de ajuda que a gente faz aos céus. E eu comecei a falar assim: Senhor, eu me arrependo. E eu nem tinha, como eu posso dizer assim, nem tinha errado propriamente dito. Eu nem errei, nem pequei, nem nada. Mas uma situação que me envergonhou, eu deixei aquilo me dominar e por um tempo paralisar aquilo que o Senhor tinha para minha vida. E um dia uma palavra, uma semente foi lançada no meu coração. Não foi uma palavra de amor e de carinho, mas de confronto. E eu ruminei aquilo. E eu corri para os pés do Senhor. Eu falei assim: Senhor, tenha compaixão de mim, Jesus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, liberta a minha mente de vergonha. Senhor, essas coisas não me definem. Erro não tem o poder de me definir. Pecado não tem o poder de me definir. Porque o que me define é a Tua palavra, é o que o Senhor pensa sobre mim. Pessoas não têm o poder de me definir, mas aquilo que o Senhor escreveu para minha história é o que me define. E quando eu orei ao Senhor, eu consegui encontrar nele restauração e um recomeço, e é por isso que hoje eu estou aqui. Houve um destravar do Senhor na minha vida. Querido, deixa eu te dizer algo. A maior estratégia de Satanás é na nossa mente. O campo mais forte de Satanás para te minar é a sua mente. É o primeiro lugar onde ele tenta atingir, porque ele atingindo a sua mente, ele consegue dominar todas as coisas da sua vida. É necessário nós cuidarmos dos nossos pensamentos errados, que muitas das vezes a gente mesmo desenvolve na nossa mente. Por quê? Porque a gente dá ouvido a Satanás. Às vezes você ainda não está vivendo um novo do Senhor, porque você ainda não conseguiu se arrepender, porque você está preso nesse lugar de vergonha. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora, nesse momento. Senhor, eu profetizo nessa noite um destravar dos céus sobre a vida dos seus filhos. Pai, eu profetizo agora nessa noite que Satanás não terá poder sobre a mente dos seus filhos, porque sobre a mente deles, ó Pai, está os teus pensamentos. Quem governa e quem domina, querida, a sua mente é o Senhor. Os pensamentos que estão sobre você são os pensamentos que vêm do alto. Satanás, ele sabe que a falta de reconhecimento, que a falta de confissão do Senhor, que a falta de perdão ao Senhor, mais a estratégia utilizada por Ele, nos leva à morte. E eu não digo nem física, mas espiritual. Então, dê o controle da sua mente para o Senhor. Todos os dias, fale assim: Senhor, toma a minha mente. E que os pensamentos, Senhor, sejam de Ti e venham do alto. Ainda lá em Natã com Davi,
Diz, né, nós acabamos de ler que Davi alcançou o perdão do Senhor. Só que na história, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, relata que como consequência do erro de Davi, o filho dele morreu. O filho que ele teve com Batseba, ele morreu. E vai dizer que Davi, enquanto o menino estava doente, ele jejuava, ele orava, ele clamava, ele não comia. E quando o menino morreu, eles ficaram sem saber como eles iam avisar Davi, porque eles acharam que ele ia ficar arrasado. E Davi começou a perceber um burburinho perto dele. E ele falou assim: o menino morreu, né? Falaram assim. A Bíblia relata que na hora Davi levantou, trocou a roupa, passou um perfume e foi comer. E aí eles falaram assim: ué, a gente achou que você ia ficar mal. E Davi fala com eles: não adianta mais, ele já morreu. Nada que eu fizer vai trazer ele de volta. Sabe, muitas das vezes a gente acha que por alcançarmos o perdão do Senhor, nós não iremos colher a nossa consequência. Só que lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 9, depois vocês leem lá do 7 ao 9, vai dizer que aquilo que a gente planta, a gente colhe. O Senhor perdoou, mas isso não apagou o que Davi cometeu. E Davi teve que lidar com a perda do filho como consequência daquilo que ele tinha feito. E o interessante nessa história é que Davi, logo após a criança falecer, ele não ficou de luto. Ele levantou, como eu falei, botou a roupa, passou um perfume e foi comer. E a Bíblia diz que ele foi adorar ao Senhor. E eu achei isso muito interessante, porque Davi, ele sabia que não ia adiantar mais ele jejuar, ele chorar e ele orar, porque ele entendeu ali que a perda que ele teve foi consequência do erro que ele cometeu. E por que eu estou querendo te falar isso? Porque existem pessoas, talvez que você está ouvindo tudo que eu estou falando e vai falar assim: então eu vou me arrepender hoje. Eu vou me arrepender porque eu quero encontrar um recomeço, uma restauração no Senhor. Aí eu vou me arrepender, porque eu quero que o Senhor me perdoe. Aí vai que Ele me dá alguma coisa em troca. Não. Se eu me arrepender, eu não vou precisar lidar com a consequência disso aqui que eu fiz. Deus vai esquecer, vai apagar tudo e eu vou viver como se nada tivesse acontecido. Não. Colher aquilo que você plantou, você vai, está na Bíblia. Porém, foi como Davi. Ele entendeu que foi o Senhor quem trouxe aquela consequência. E ao invés dele chorar, dele se desesperar, ele se arrumou e foi adorar. Porque ele entendeu naquele momento. E isso não fez com que Davi tivesse se arrependido da oração sincera que ele fez ao Senhor. Não. Porque talvez, é o que eu falei, você quer fazer uma oração de arrependimento de qualquer jeito só para o Senhor te perdoar. Mas o que o Senhor quer é uma oração sincera. O que o Senhor quer é um arrependimento genuíno nele. Mas entenda, querido, para depois você não sair por aí falando assim: me arrependi, confessei, orei, fiz o que aquela menina lá falou e colhi mesmo, colhi, ó. Colher você vai. Você tinha que ter pensado na colheita na hora do plantio. Você tinha que ter pensado na consequência na hora do erro. Já tem um ditado que diz, né? O que adianta chorar pelo leite derramado? O leite já foi, não adianta. Então eu estou te explicando por isso. Porque você vai sim orar, você vai sim confessar, você vai se arrepender. E você vai ter que encarar a consequência. Mas deixa eu te falar um segredo. Sabe o que é o melhor? É que depois de tudo isso, na hora de você encarar talvez a consequência do seu erro, você não vai estar sozinho, mas você vai ter um pai com você. Você vai ter um pai te ajudando. Ó, tá
Tá doendo, Davi, seu coração está em luto? Eu tô com você, vamos adorar. Tá doendo, Davi, seu coração? Bota uma roupa bonita, passa um perfume cheiroso e vamos prosseguir. E foi assim que Davi conseguiu permanecer. E depois de tudo isso que Davi ele passou, no versículo 24 vai dizer que Davi e Batseba tiveram um novo filho chamado Salomão. E diz que o Senhor ele amou aquela criança. Olha o recomeço do Senhor na vida deles. Eles erraram pra caramba. Mas o Senhor encontrou genuidade no coração de Davi. O Senhor encontrou um arrependimento sincero no coração de Davi. O Senhor colheu aquela oração de Davi. O Senhor viu que mesmo em meio à dificuldade do pós-arrependimento, da perda do filho de Davi, Davi não desistiu. E depois de tudo isso, o Senhor contemplou Davi com mais um filho, e não foi qualquer filho, foi Salomão. Você sabe quem é Salomão? Um cara sinistro. Errou no final da história dele, errou, né? Quem nunca errou, o apóstolo falou aqui, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Pra gente descontrair, que tá todo mundo tenso, deixa eu contar a história pra vocês. Uma vez, foi no âncora, né? Do Miguel? Foi no âncora, eu acho. Não sei nem se Miguel tá por aí. Tava tendo um culto, veio um pastor de fora pregar. E o âncora estava em obra, gente. Então tinha brita, terra, um monte de coisa. A Lorena já está até rindo que ela já lembra. E estava no culto, e o pastor pregando que a gente tem que ser sobre arrependimento também. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Aí teve uma hora que ele falou assim: porque na Bíblia diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Gente, a gente só começou a ouvir, tá. O Miguel encheu a mão dele. Ele era pequenininho, começou a varar pedra no altar. O altar começou a ter chuva de pedra. Tac. A gente só ouvia caindo no chão, na parede. Olha, acabou o culto, porque a gente só sabia rir. Falei, gente, criança é muito pura, né? O Miguel era novinho. E o pastor, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, Miguel. Na brita, vral, chá. Começou, tá. Ele entendeu que ele não tinha pecado e saiu atirando pedra. Olha, mas o bom é que o Senhor, ele sabe que o coração da criança é puro, né? Mas foi para descontrair, porque, gente, é sobre isso. Voltando lá, Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, segundo filho de Davi, e ele foi rei com 15 anos. E ele reinou por 40 anos. Salomão, ele foi um homem, e é até hoje conhecido por toda a sua sabedoria. Todo mundo fala, né? Eu quero ter a sabedoria de Salomão. No final, ele avacalhou toda a sabedoria dele. Mas aí, para descobrir o final, tu lê lá 2 Samuel. Mas Salomão, quando o Senhor ele falou assim, Davi, vamos recomeçar aqui, eu vou te dar um novo filho. Foi qualquer filho não, querido. Não foi qualquer recomeço e qualquer restaurar, não. Foi o recomeço. Porque Davi e Batseba deram à luz um cara brabo, que ele era reconhecido pela sabedoria, pelas riquezas e pelas grandes obras. E o Senhor, ele não restaurou só um filho de Davi e Batseba, mas ele restaurou um legado. Ele restaurou a bênção de uma descendência, porque Salomão perpetuou aquilo que o pai dele começou. Então todo um legado, toda uma história foi restaurada pelo Senhor. Sabe, o Senhor, ele tem um restaurar e um recomeço para as nossas vidas nessa noite. Eu não sei qual é a área da sua vida onde você precisa que o Senhor, ele restaure e faça nova todas as coisas. Mas o que eu tenho para te dizer é: se arrepende no Senhor, porque talvez existe algo segurando o recomeço e o restaurar do Senhor na sua vida.
Comece a pedir a Ele agora para trazer a memória. E comece a falar assim: Senhor, eu me arrependo disso aqui que eu fiz. Restaura, Jesus, recomeça a minha vida. E mesmo se talvez você não tenha nada para se arrepender, continua tendo o recomeço e o restaurar do Senhor hoje sobre a sua vida e sobre a sua casa. Existe um novo do Senhor te esperando. Existe um novo do Senhor esperando para encontrar o seu coração. O Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para restaurar o legado da sua família, para restaurar a sua descendência, para restaurar a sua casa, para restaurar o seu coração. Porque quando o Senhor, Ele restaura as nossas vidas, atrás das nossas vidas existe um legado, existe uma geração e existe um povo que irá perpetuar. Então o Senhor não está restaurando só você, Ele não está só te fazendo recomeçar, Ele está restaurando toda a sua descendência. Então tome posse disso nessa noite. Existe um Pai hoje misericordioso que anseia para te restaurar e para fazer você recomeçar. E a segunda coisa e última, que o arrependimento nos leva, é uma reconciliação, uma transformação no amor do Senhor. Sabe, agora a gente vai dar uma passeada bonita em Oséias. Ou quase que ler Oséias todo, brincando. Mas eu quero que você preste muita, mais do que você já está prestando atenção no que eu vou começar a te falar agora. Porque existe algo uma história que o Senhor, Ele falou no meu coração e Ele me ministrou muito nessa tarde, que foi sobre Israel, a esposa infiel. E eu queria agora que enquanto eu fosse falando, você se colocasse no lugar de Israel agora. Esquece que na Bíblia está escrito Israel e finge que na Bíblia está escrito o seu nome aonde estiver Israel. E eu quero partir de um princípio com você agora. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo do 9 ao 11. Depois você lê para a gente ganhar tempo. Vai dizer várias coisas, e entre elas que Israel era a menina dos olhos do Senhor. Ou seja, eu e você, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Partimos desse ponto? É tão lindo de ouvir isso, né? Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu sou o varão dos olhos do Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 23, Nicolas. Vai dizer assim, vamos ler juntos. Israel, esposa infiel. Você diz: não tenho mancha nenhuma, não adorei as imagens de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como agiu. Reconheça o que fez. Você é como a fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. É como a jumenta selvagem, que fareja o vento na época do acasalamento. Quem é capaz de conter o seu desejo? Os que a desejam não precisam procurá-la, pois você vai correndo até eles. Quando parar de correr, quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas você diz: não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. A nação de Israel é como ladrão que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. O povo, seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas são todos iguais. Dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a um bloco de pedra: você é minha mãe. Dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam: vem nos salvar. Por que não clamam aos deuses que vocês mesmos fizeram? Que eles os salvem quando vier a aflição.
pois seus deuses são tão numerosos quanto as cidades de Judá. Por que me acusam de fazer o mal? Foram vocês que se rebelaram, diz o Senhor. Eu castiguei seus filhos, mas eles não aceitaram minha disciplina. Vocês mesmos mataram seus profetas. Como um leão mata sua presa. Ó meu povo, ouça as palavras do Senhor. Acaso tenho sido como um deserto para Israel? Tenho sido como uma terra de profunda escuridão? Por que então meu povo diz: finalmente nos livramos de Deus, não precisamos mais dele? Acaso um jovem se esquece de suas joias ou a noiva esconde seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Você trama a melhor forma de conquistar seus amantes. Até uma prostituta poderia aprender com você. Suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes e dos pobres, embora você não os tenha pego arrombando sua casa. Ainda assim você diz: não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu a julgarei severamente, pois você afirma que não pecou. Primeiro aqui, depois ali, vai de um aliado a outro pedindo ajuda. Mas seus novos amigos no Egito a decepcionarão, como fez a Assíria. Em desespero, será levada para o exílio com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou as nações em que você confia. Elas em nada ajudarão. Oséias, Nicolas. Oséias capítulo 4 vai dizer: ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçaram em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei do seu Deus, eu me esquecerei dos seus filhos. Contra mim, trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso eles se alegram quando o povo peca. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso a ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas não receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. O vinho tirou o entendimento do meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro. O seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se, cometendo adultério com outros deuses e abandonando o seu Deus. Oferecem sacrifício a ídolos no alto dos montes. Sobem as colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Por isso suas filhas se voltaram para a prostituição e suas noras cometem adultério. Mas por que eu as castigarei por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gilgal, nem em Beté. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde, como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminarem de beber, saem à procura de prostitutas, amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão.
Aqui, nós vemos o Senhor relatar algumas coisas que Israel cometeu. E eu fiz questão de ler para você, porque quando eu ia lendo isso, eu falei assim: meu Deus, que forte. O Senhor começa a relatar tudo que Israel fez. E eu fico imaginando as vestes daquele povo sendo suja. As vestes daquele povo começando a feder aqueles pecados, começando a feder a prostituição, começando a feder aos erros, porque aquele povo ele começou a se vender a outros deuses. E sabe qual é a minha e a sua diferença para Israel? Nenhuma. Sabe por que nenhuma? Porque todos os dias nós nos vendemos. Todos os dias, querido, a gente se vende a outros deuses. Como por exemplo, quando o seu Deus é o seu trabalho, quando o seu Deus é a sua esposa ou o seu esposo, quando o seu Deus é o dinheiro, quando o seu Deus é a sua família, quando qualquer coisa que venha no lugar do Senhor em primeiro na sua vida, é aí onde você está se vendendo. Porque você está colocando outras coisas no lugar do Senhor. Você está idolatrando outras coisas no lugar do Senhor. E sujando as suas vestes de noiva, fedendo a erro, fedendo a pecado. E isso nos torna iguais a Israel. Vestes rasgadas, sujas, corações envergonhados, entristecendo o coração do Senhor. As nossas atitudes, as nossas escolhas no mais ordinário do nosso dia também nos fazem nos vender. Também faz a gente se prostituir como prostituta barata, como disse aqui. Não te difere de Israel. E é duro ouvir isso, mas é uma verdade. Uma mentira que você conta. Uma coisa que você esconde. Qualquer coisa. Pensa aí, qualquer coisa que você faz no seu dia, que você sabe que está errado. Coisa que talvez você pense assim: é tão mínima. Isso faz você, noiva, se prostituir. Isso faz você se vender. Talvez você se vende de fato por coisas baratas, por coisas momentâneas, por prazeres momentâneos. Não pensa que é só o adultério, que é só matar alguém, só pecado muito grande que te suja e entristece o coração do Senhor, não. Porque até no ordinário do nosso dia, escolhas que nós fazemos entristecem o coração do Senhor e a gente se vende. O que você tem vestido hoje? Quais são as suas vestes? Pelo que você tem se vendido? Pelo que você tem trocado a essência que o Senhor derramou sobre você? Qual o cheiro que você tem exalado hoje? Será que você se encontra igual a Israel, sendo uma esposa infiel ao Senhor, colocando várias outras coisas no lugar dele? Ou você é noiva adornada do Senhor? Qual é a paixão? Qual é a chama que arde no seu coração? É a chama pelo amor do Senhor? Ou é a chama pelo amor dos prazeres?
Mas deixa eu te contar uma coisa, em Oséias ainda, e eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Em Oséias no capítulo 2, não é pequenininho, bota aí, Nicolas, do capítulo 14, no versículo 14 vai dizer assim: Contudo eu a conquistarei de volta, ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão do Egito. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e em segurança. Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, ao Senhor. Então o Senhor me disse: vá e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, que ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas, assim eu a comprarei de volta. Eu não li tudo para a gente ganhar tempo, mas eu li alguns versículos. Mesmo com tudo isso que o Senhor, Ele disse que Israel fez, no capítulo 14 Ele diz, no versículo 14 Ele diz: contudo eu a conquistarei de volta. Não importa o que você fez até aqui, não importa as marcas que as suas vestes têm hoje, não importa o perfume que você exala hoje. O que importa é que hoje o Senhor, Ele veio para te conquistar de volta. O que importa é que hoje o Senhor, Ele veio para casar com você novamente. Ele diz aqui: eu serei casado com ela para sempre. Não importa se hoje você se encontra como uma noiva suja, mas existe um noivo, existe um pai, existe um Senhor que nessa noite Ele veio fazer de tudo para te conquistar de volta. Olha que coisa linda. Eu não sei se você consegue entender isso, mas olha que lindo que o Senhor falou para Israel: eu a conquistarei de volta. Muitas das vezes, a gente, como eu falei, que se afasta das coisas do Senhor, mas o Senhor ainda assim quer nos conquistar de volta. Muitas das vezes, as nossas escolhas nos tiram do caminho do Senhor, mas mesmo assim, Ele quer renovar a aliança dEle com você, e Ele vai fazer de tudo para te ter de volta. Como é lindo ouvir isso do Senhor. Se for necessário nós vivermos tempos de sofrimento e de perda, para que isso nos leve a um arrependimento, para que a gente venha viver um recomeço, um restaurar, uma nova reconciliação com o Senhor Ele vai permitir. E aqui no final vai dizer isso. Depois lê em casa Oséias, que eu quero que a gente ganhe tempo, mas aqui fala sobre isso, que se for necessário o Senhor te levar, deixar você sofrer, para que através do sofrimento você se arrependa e deixe Ele te conquistar de novo, Ele vai permitir, querido, porque Ele vai fazer de tudo para ter o seu coração de volta. Ele vai fazer de tudo para não dividir mais o seu coração com outros amores, mas para ter somente a chama da paixão dEle sobre o seu coração.
Depois que o Senhor ele vê tudo que Israel cometeu, o Senhor ele declara o amor dele a Israel, porque aqui no capítulo 2 que eu li, o título fala sobre isso: o amor do Senhor à esposa infiel. O Senhor, mesmo com Israel fazendo aquilo tudo, ele permaneceu amando, porque ele sabia que em algum momento o amor dele ia constranger aquele povo e levar eles a um arrependimento no Senhor. E no capítulo 6, o Senhor começa a chamar esse povo para um arrependimento, a fim de que comece a ocorrer uma reconciliação deles com o Senhor. E o Senhor fala assim: venham, volte para o Senhor. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu e agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. O Senhor começou a chamar aquele povo, querido, a viver um arrependimento. E aqui mais na frente o Senhor ele vai começar a dizer assim: envie meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Aqui o Senhor nos deixa claro que Ele não quer nada além do nosso amor. O que o Senhor quer é receber o nosso amor. O que o Senhor quer é receber o nosso coração. O que o Senhor quer é ouvir a confissão e um arrependimento. O Senhor não quer nada seu, nada demais. Ele só quer que você deixe tudo para trás e você comece a se reconciliar com Ele. O Senhor ele só quer te amar. Ele só quer fazer você conhecer Ele de verdade. Sabe por que eu imagino isso? Porque, querido, quando a gente conhece o Senhor de verdade e tem um encontro de verdade com Ele, nada mais consegue tirar a chama da paixão do nosso coração que vem dEle. Quando você encontra de fato o Senhor e você de fato ama o Senhor, não existe espaço mais para outras paixões, pois o seu coração é preenchido pelo amor dEle. Será que você consegue entender isso? Quando de fato você deixa o Senhor Ele te conquistar, Ele domina o seu coração. E Ele começa a fazer você conhecer Ele. Na palavra vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente se arrepende, a gente se reconcilia, a gente se aproxima do Senhor e começa a conhecer mais Ele, a gente não perece, porque a gente conhece o Senhor. O Senhor não quer grandes coisas, Ele só quer um arrependimento. Ele só quer que você conheça e ame a Ele. O arrependimento, ele nos aproxima de Deus, querido. Sabe, aqui vai dizer mais na frente em Oséias ainda, por diversas vezes, que Israel, mesmo ouvindo o Senhor falar aquilo tudo, Israel escolhia permanecer no erro por um tempo. Mesmo sabendo as consequências que eles iriam enfrentar, porque aqui o Senhor ele foi claro nisso. Eles preferiam permanecer no erro do que se arrepender e se reconciliar com o Senhor. E nós somos assim. Muitas das vezes nós preferimos permanecer no erro, permanecermos agarrados e atrelaçados ao pecado, do que nos reconciliarmos, do que abandonarmos tudo para conhecer o Senhor e viver uma vida de arrependimento nele. Para de escolher, querido, as suas atitudes errôneas. Eu espero que esse silêncio de vocês seja porque o Senhor esteja massacrando o seu coração, assim como o meu foi massacrado. Porque é impossível ouvir tudo isso. É impossível ouvir tudo isso
e não sentir, sabe, o Senhor falando, porque eu vou te falar uma coisa. De fato, isso aqui somos nós. Será que você consegue entender isso? Todos os dias você escolhe as suas atitudes erradas ao invés de largar e de abandonar as práticas que te afastam do Senhor. Todos os dias a gente prefere continuar rasgando as nossas vestes do que um simples Senhor, eu abro mão de tudo para viver a tua plenitude. Senhor, eu começo agora a me desfazer das minhas atitudes erradas, porque eu quero viver, Senhor, a plenitude do Senhor sobre a minha vida, porque eu quero andar com vestes limpas, com o perfume dos céus, porque por onde eu passar, Senhor, eu não quero que o meu perfume seja igual ao das pessoas, mas eu quero que ele seja diferente. Eu não quero cheirar a pecado, eu não quero cheirar a dor, eu quero cheirar ao amor de Jesus. Eu quero cheirar um arrependimento. Eu quero cheirar uma entrega, uma devoção ao Senhor. Meu Deus, como o Senhor fala comigo com isso? Porque nós somos assim. Porque nós fechamos o nosso coração para o Senhor? Porque nós sujamos as nossas vestes? Querido, é um tempo de despertar do Senhor para a sua vida. O Senhor, Ele quer te conquistar de novo. O Senhor, Ele te ama tanto. E sabe, dói o meu coração em saber que existem pessoas que poderiam estar vivendo a plenitude do Senhor, mas ainda se vendem e se entregam a outros amores, ao invés de permitir que a chama do amor dele queime esses amores. É triste saber que existem pessoas que escolhem permanecer no erro do que se arrepender. Sabe, em Oséias 11, vai dizer assim, e eu estou terminando: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Eu ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem cuidava dele. Guiei Israel com os meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas o meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Síria. A guerra devastará suas cidades e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas. Pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como eu poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo? Meu coração está dilacerado e a minha compaixão transborda. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Sabe por que aquela música diz: o seu amor me persegue? É por isso. Eu imagino o Senhor agora, fecha seu olho e imagina o Senhor falando com você agora.
Como eu posso deixar de te amar, filho? Eu não vou desistir de você. Não importa onde você esteja, eu te trarei de volta para casa. E quando eu falo isso, eu não estou falando, querido, só para talvez alguém que esteja aqui hoje e esteja distante dos caminhos do Senhor, não. Porque talvez você é crente de anos, mas o seu coração está mais distante do Senhor do que aqueles que nem crentes são. Mas mesmo assim o Senhor tem compaixão de você. O Senhor falou: meu coração está dilacerado e transbordando compaixão. Ah, filho, deixa eu te conquistar de novo. Deixa eu te trazer para casa de novo, do jeitinho que você está. Ai, Jesus. O amor do Senhor me constrange, gente. Como Deus, Ele é lindo. Meu Deus. O coração do Senhor dói em te ver nesse lugar, querido. Dói em não conseguir te alcançar. Dói em não conseguir fazer você se arrepender. Abre seu coração para Ele, vai. Segue meu conselho. Abre seu coração só um pouquinho para Ele. Não faz como Israel, não. Não permanece no erro, não. Vem viver a plenitude do Senhor. Deixa Ele te conquistar. Deixa Ele te arrumar. Deixa Ele te perfumar. Deixa Ele te amar. Deixa Ele te restaurar. Deixa Ele fazer. Ei, você pode desistir dele, mas Ele não vai desistir de você. No seu quarto Ele vai te encontrar. No seu trabalho Ele vai te encontrar. Talvez na hora do seu pecado Ele vai te encontrar, porque não importa onde você esteja, o que Ele quer é te alcançar e te amar. Como Deus é perfeito. Ai, Jesus. E para terminar, eu queria ler Oséias com você, capítulo 14. Versículo 1 ao 6, que diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são os nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser. Minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como um orvalho refrescante. Israel florescerá como o lírio. Lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Aqui nós vemos a alegria do Senhor em nos ter de volta. O louvor pode ir subindo. Sabe quando nós nos arrependemos? O povo de Israel demorou, mas foi. E sabe o que é lindo nisso tudo, nessa história toda de Israel? É o Senhor não ter desistido deles, mesmo eles praticamente falando: a gente não quer você.
Sabe, o Senhor, quando a gente se arrepende genuinamente, quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor, o Senhor, Ele nos recebe de volta. E aí Ele troca as nossas vestes, troca o nosso perfume, e Ele nos recebe de volta, transbordando compaixão, transbordando amor e restaurando a nossa identidade de filhos. Talvez você entrou aqui hoje, como eu falei, você já é kakura de igreja, mas talvez você perdeu a sua identidade de filho. Certa vez eu ouvi algo que falou muito ao meu coração. Quando nos perguntam assim, quando perguntam para mim, Júlia, o que você é? Aí eu falo, eu sou Júlia, eu tenho 23 anos, eu sou pastora, eu sou professora, eu sou biomédica, eu sou... E eu vou falando que eu sou, e às vezes eu nem falo, eu sou filha de um Deus poderoso. E eu ouvi a menina falando isso e ela falou assim, a partir de hoje, todas as vezes que me perguntam, quem é você? Ela estava num podcast e perguntaram para ela, quem é você? Ela disse assim, eu sou filha. Será que você consegue entender que o maior privilégio que nós temos é sermos filhos? A profissão vai ficar, teu nome vai ficar, teu carro vai ficar, tua empresa vai ficar, mas filho, você vai ser até na eternidade. Filho, você vai ser até na eternidade. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele não está se importando com o que você fez de hoje para trás. Ele está interessado em ter nas mãos dele o seu coração arrependido. Ele está interessado em que nessa noite você se arrependa, que você entregue o seu coração a Ele. Pastora Júlia, não tenho nada do que me arrepender. Talvez, querida, você há muito tempo não tira um momento a sós com o Senhor. Fala, Senhor, eu me arrependo, porque eu não aproveito o tempo que eu tenho com o Senhor. Ou então, pastora, eu não tenho nada mesmo, zero coisa para me arrepender. Não importa, só se lança. Só entrega o seu coração na mão dele. Fala assim, Senhor, eu não tenho em que me arrepender, mas o meu coração nessa situação, ele está angustiado. E eu preciso recomeçar aqui. Senhor, eu preciso reconciliar, eu preciso renovar a minha aliança com o Senhor. Eu não sei o que você precisa com o Senhor nessa noite. Eu não sei onde você precisa de um restaurar, aonde você precisa de um recomeço. Mas de uma coisa eu sei, querido, que o Senhor hoje Ele veio para colher o seu coração. Sabe, o arrependimento ele vai muito além de pecados perdoados. O arrependimento ele nos traz frutos eternos. O arrependimento ele te traz para o lugar de filho. O arrependimento te chega para perto do Pai. O arrependimento te coloca no colinho dele. E o arrependimento te transforma. O arrependimento te faz recomeçar. E além disso, permita nessa noite o Senhor começar a renovar as suas vestes. Permita agora, comece a enxergar aí. O que tem te feito ser parecido com Israel? Comece a ver aí agora, para quê, para quem, por que você tem se vendido?
Aonde está a chama do seu coração? E comece agora a permitir Ele a te conquistar nessa noite. O Senhor, Ele veio aqui para encontrar o seu coração. O Senhor, Ele veio para transformar o seu coração. Ele veio nos batizar com o batismo de amor. Comece a sentir Ele agora. Querido, não sei você, mas o Senhor, Ele está palpável nesse lugar. Ai, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor para as nossas vidas. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos nesse momento. Talvez você entrou aqui hoje, você ouviu essa palavra, e você quer viver tudo isso, um recomeço, um restaurar. Talvez você estava distante dos caminhos do Senhor. Talvez você está dentro da igreja, mas o seu coração está distante. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Talvez você precise se arrepender de algo e você não consegue. Talvez você quer receber esse amor de filho. Talvez você quer sentir o cheiro, o toque, o abraço dele. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Talvez você precisa que a sua mente seja destravada. Talvez você precisa que o sentimento de vergonha saia da sua vida, do seu pensamento. Ah, querido, o Senhor veio te encontrar nessa noite. Comece a sentir Ele. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Seu amor, Senhor. Não posso viver longe do Seu afago, Senhor. Não posso viver longe do Seu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Seu amor, Senhor. Não posso viver longe do Seu afago, Senhor. Não posso viver
longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me. Comece a abraçar e a ser abraçado por Ele nessa noite. Abraça-me. Comece a amar e ser amado por Ele nessa noite. Comece a ser tocado e a tocar Ele nessa noite. Com seus braços de amor, abraça-me, abraça, abraça-me. Com seus braços de amor, quero ser como te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso Senhor, não posso viver longe do seu afago. Não posso viver longe do seu abraço. Não posso viver. Senhor, não posso viver longe do seu afago. Senhor, não posso viver longe do seu abraço. Senhor, abraça-me. Comece a pedir isso a Ele. Abraça-me, Jesus. Abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor, abraça-me. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Com seus braços de amor, Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigada pela tua misericórdia que nos alcança.
Obrigada pela tua compaixão que transborda sobre nós. Obrigada, Jesus, pelo teu toque. De amor. Obrigada, Jesus, por não desistir de nós. Abraça-me. Ai, Espírito Santo, obrigada, Jesus. Obrigada por nos despertar nessa noite. Obrigada, Espírito Santo, por nos levar a um arrependimento em Ti. Obrigada por nos conquistar. De amor. Obrigada, Jesus, por nos restaurar. Obrigada por nos levar a um recomeço. Obrigada, Jesus. Abraça-me. Obrigada, Senhor. Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite com o nosso coração totalmente entregue a Ti. De amor. Nós confessamos a Ti, Senhor. Nós já nos arrependemos. Nós já trocamos as nossas vestes. Nós já exalamos o perfume dos céus. E sobre nós já existe a identidade de filhos. Ah, Pai, um Deus bondoso, um Deus grandioso, um Deus fiel, um Deus poderoso, seus braços de amor. um Deus infinitamente amável. Espírito Santo, nos dê, ó Pai, uma semana abençoada em Ti. Deus, ó Pai, continue durante a semana ruminando em nossas mentes e em nossos corações. Senhor, domine a nossa mente e eleva os nossos pensamentos cativos a Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Querido, vá embora hoje debaixo de um novo do Senhor, de uma restauração do Senhor, desse constranger no amor do Senhor. E tenha uma semana abençoada. Com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor, não posso viver longe do